A todos, bom dia, sejam todos bem-vindos por mais um dia de aula. Sinta-se abraçados e acolhidos pela tia Meiriane. E hoje nós teremos... Foi mudado o horário das aulas de vocês. Antes a gente tinha 2 aulas de educação física, agora nós só vamos ter uma aula. Então, é uma aula de religião, uma aula de educação física e uma aula de ciência, tá certo? E nesse vídeo que eu vou gravar agora, eu vou ver se eu consigo gravar a aula de ciência e a aula de religião junto, tá bom? Para não ficar as aulas muito extenso, né? E a educação física eu vou fazer separado, tá certo? E na nossa aula de religião de hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, né? Já que nós vivenciamos a semana passada, né, a última semana do período quaresmal, né, que foi a última semana, se encerra a quaresma, né, com o período da Semana Santa, né? E aí a Semana Santa e a gente já comemora a Páscoa, né? A Páscoa do Senhor. Aí tem um textinho sobre a Páscoa, falando sobre a Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico passagem, que significa passagem, né? Que era comemorado pelos judeus do Antigo Testamento e ainda hoje os israelitas relembram todos os anos. Que passagem era essa, né? Que passagem seria essa? A passagem de uma vida tão sofrida, né? De um povo, né? De um povo hebreu que vivia no Egito, né? Ele vivia sob a escravidão, né? Aí Deus mandou Moisés, né? Deus mandou Moisés para que ele pudesse libertar aquele povo da escravidão, né? Por isso que se comemora essa passagem, né? Por isso que a Páscoa vem de passagem. E que essa passagem ela é tão importante, né, para os hebreus, né, que até hoje, né, eles relembram e a gente recorda, né? A gente recorda esse tempo importante de comemorar a Páscoa, né? Que foi a passagem do Mar Vermelho, que ocorreu há muitos anos atrás, antes de Cristo nascer, né? Aquele povo que vivia na escravidão, né? Do Egito, né? Sob o governo de Herodes. E aí, naquela época, Herodes mandou perseguir todo mundo, né? E aí, Deus conduziu Moisés a esse povo, né? Para fora do Egito, onde o povo era considerado escravo. Aí veio a passagem do Mar Vermelho, né? A passagem do Mar Vermelho foi quando os cavalheiros, né, os soldados de Herodes, né, passaram quando o povo estava sendo libertado, junto com Moisés. Herodes mandou os cavalos e cavaleiros dele, né, atrás do povo para matar. Só que Deus foi tão bom para esse povo, que Deus fez com que esse povo passasse pelo mar a pé enxuto. Então, o povo passaram por dentro do mar a pé enxuto, né, e conseguiram chegar do outro lado, né, na nova terra. E os soldados de Herodes foram todos, né, todos morreram, foram tentar passar o Mar Vermelho e todos morreram, né? Todos os soldados morreram afogados, né? Por isso que se comemora essa passagem, né? Que foi do sofrimento para a vida, né? Da escravidão para a vida. E Jesus Cristo, que muito respeitava, que ele também era considerado um hebreu, né? Ele respeitava todas as celebrações da religião judaica, ele também não era diferente, ele comemorou a Páscoa, né? E ele comemorou a Páscoa quando, de que forma? Quando às vésperas de sua morte, ele já sabia que ia morrer, né? Ao cear com os discípulos dele em Jerusalém, né? Ele comemorou a Páscoa. Logo após
essa ceia, né, ele já sabia que ia ser julgado e traído por um dos discípulos dele, né? E aí ele foi condenado à morte de cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou, né? Que foi no domingo da Páscoa. Ele ressuscitou, né? E essa ressurreição veio trazer vida nova. Então aconteceu mais uma passagem, né? Outra passagem da morte para a vida. Que Jesus morreu e teve morte de cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E com todos comemorando a Páscoa, que a Páscoa representa a ressurreição de Jesus, representa a vida nova, né? Representa a vida terrena para a vida junto do Pai, que foi a vida de Jesus. E assim ele construiu o reino de Deus, né? Por isso que até hoje nós comemoramos essa festa tão importante, né? Que foi a maior festa, né, para todos os cristãos. Aí nós temos essa atividade que vocês vão fazer hoje, viu? Essa atividade aí, ó, da questão 1 até a questão 5. Você vai responder essa atividade, tudo de acordo com o texto, com esse textinho sobre